2h11. A música de hoje é pesada. Pedofilia, que chama a música do Titãs. Por que nós escolhemos? Além da letra, né? Ele disse que eu tenho um brinquedo, vem aqui, vou mostrar pra você. Ele disse, esse é o nosso segredo e ninguém mais precisa saber. Eu não vou te fazer nenhum mal, ele disse. Então me pegou pela mão e disse que era normal que pedisse. E eu não tinha por que dizer não. Pedofilia do Titãs. Uma música pra vocês depois procurarem. Dia 18 de maio é o dia, né, que a gente faz essa reflexão, né, sobre pedofilia, né? Uhum. E todos os anos tem a caminhada, né? Todos contra a pedofilia, com Casé Fortes, que é um querido amigo que a gente conhece desde 2011. Mas esse ano vai ser uma caminhada virtual, ou seja, vão ser várias lives durante o dia todo para poder fazer essa conscientização. E hoje nós vamos conversar com duas pessoas, o Dr. Charles Bica, lá do Distrito Federal, lá de Brasília, e com um projeto muito legal com a Daniela no Rio de Janeiro. E por que a gente vai conversar com eles? Porque a gente precisa de entender um pouco mais sobre esse enfrentamento, né, do abuso sexual das crianças, jovens, adolescentes, e que muitas pessoas passam despercebido. Muita gente não quer falar. E porque para muitas pessoas é um tabu. E na verdade a maior prevenção é a gente falar, né? Então por isso que é tão importante. E falar e não replicar às vezes vídeos, né? A gente estava participando de um grupo e aí uma pessoa uma vez mandou um vídeo e falou de um abusador, né? Replica para todo mundo porque esse cara precisa ser conhecido. Isso também é pedofilia. Isso é crime, não pode ser compartilhado. Mas enfim, eu vou contar um pouco sobre a minha história. Saúde! Eu vou contar um pouco sobre a minha história e que serve como exemplo e serve para as pessoas refletirem muito. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a trabalhar muito cedo. Vai ser difícil, tá, gente? Hoje a live vai ser meio pesada, vai ser meio difícil contar essas histórias assim. Eu comecei a trabalhar muito cedo, fui independente financeiramente, né, muito cedo. E com 14 eu já tinha um corpo de mulher, já tinha um corpo muito desenvolvido e tudo. Eu sempre gostei, por mais que vocês me veem sempre com camiseta, com calça, eu sempre fui uma mulher que gostou muito de decote, de saia, eu gosto muito, né? Em festas, assim, eu sempre uso, eu gosto muito do decote, gosto de saia. E aí com 14 anos eu fui fazer uma viagem. E nessa viagem eu saí à noite sozinha e encontrei com um grupo de pessoas. E eu bebi, na época era Hi-Fi, aí eu pedi um Hi-Fi e tava bebendo. E foi a única coisa que eu lembro daquela noite, porque me parece que colocaram alguma coisa na minha bebida, porque eu apaguei. E quando eu acordei, eu tava na praia, eu tava na areia, com um homem em cima de mim. E saí correndo. Naquele momento, essa corrida era como se eu tivesse, não acredito, eu era virgem, eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo comigo. Bom, eu não contei isso pra ninguém. Eu fiquei sem falar isso. E era uma dor muito profunda. Mas eu me achava errada, eu me achava culpada. Culpada por ser uma menina e estar à noite na rua. Culpada por ter bebido. E aí, ano de 2018, nós conhecemos um projeto lá em Rondônia, chama Filhos do Boto Nunca Mais. E nesse projeto, eles combatem, né, a exploração sexual e o abuso sexual de crianças. E as meninas foram contando várias histórias, né? Principalmente a fundadora, né? Principalmente a fundadora. Crianças que estavam grávidas e aí eles falavam, né? Você tá grávida, né?
quem foi que abusou de você? E a criança, não, eu nunca transei com ninguém. E aí quando os psicólogos iam conversando, identificava que era o pai. E a criança virava e falava, não, é um carinho, meu pai não faz sexo comigo, era um carinho. Olha que loucura, eram tantas histórias assim, o nome do projeto Filhos do Boto Nunca Mais. É porque tem a lenda na Amazônia de que se você... Aqui, é difícil contar essas histórias, mas é necessário. Tem uma lenda na Amazônia que quando você nada no rio, você pode engravidar do boto. É uma lenda muito antiga, porque os senhores na época engravidavam as meninas e eles não podiam assumir, eles não assumiam, aí a mulher falava que era do boto. E aí, só que isso há muitos anos, há séculos atrás, só que isso ainda continua acontecendo em alguns lugares, absurdamente, em pleno 2018, a gente ouviu essas histórias, isso é surreal. E aquele momento, esse contato com aquele projeto e esse contato com as histórias mexeu muito comigo. Eu contei pro Dudu tudo que aconteceu e contei para algumas pessoas próximas de mim. E eu tinha um contato muito forte com a Sabrina Bittencourt, uma grande ativista e que sempre denunciou todos os abusos sexuais assim, de pessoas assim, muito famosas, né? E ela acabou suicidando em 2019 para proteger a família, porque ela estava sendo muito ameaçada e tudo. E a Sabrina, ela me deu forças para poder falar sobre tudo que aconteceu comigo e não me sentir culpada por isso, né? E olha que absurdo, a vítima se sentir culpada. Por quê, né? Então é muito de uma cultura da nossa sociedade julgar sempre a mulher é sempre culpada de tudo. Ah, tava de mini saia, tava à noite, tava bêbada, não sei o que. Só que não, 14 anos de idade, por mais que eu era uma pessoa independente, sempre fui independente financeiramente, por mais que eu tivesse já um corpo formado, muito desenvolvido, não, eu era uma criança, né? E isso acabou fazendo com que na minha vida eu fizesse várias escolhas erradas, assim, sabe? Tipo, eu preciso de namorar a primeira pessoa que aparecer na minha vida, porque se ninguém vai querer namorar comigo mais quando souberem dessa história. E realmente namorei com o primeiro cara que apareceu na minha vida e foi um relacionamento abusivo. E eu não conseguia sair daquele relacionamento porque eu achava que ninguém ia me querer mais. Aí tive um outro relacionamento, também um relacionamento abusivo. Então sabe, são cicatrizes muito dolorosas na vida de uma criança, na vida de um jovem. Então a gente tem que ficar atento. A gente tem que ficar atento. O psicológico manda muito, né? Manda muito. E pode interferir na vida inteira da pessoa. Como interferiu muito na minha vida. E hoje com a tecnologia, né, os pais têm que ficar mais atentos. No caso, Zé Forte estava numa live agora mais cedo, né, e ele falou justamente sobre isso. Né? Então a gente tem que tomar cuidado ainda mais hoje com esse mundo virtual, né, que a tecnologia estreitou laços aí, né, então está à disposição de todo mundo, né, por mais que ainda falte essa informação para outras pessoas, mas é importante a gente estar próximo, né? Vamos dar um lugar de fala para pessoas que realmente têm lugar de fala. Eu tô tremendo, acho que eu não vou conseguir, né? Vamos chamar o Charles Bica, Dr. Charles Bica, para conversar um pouco. Ele é presidente da Comissão de Defesa, né, dos Direitos da OAB do Distrito Federal. Então vamos conversar um pouquinho com ele. Olá! Oi. Estão me ouvindo? Sim, estamos vendo, ouvindo, tudo certo. Ai, que ótimo. Gente, primeiro é uma honra estar aqui junto com vocês, porque eu li aquele livro, O Caçadores de Bom Exemplo, é um dos livros que eu mais gostei até hoje. E um livro que, num certo trecho lá no meio do livro, pergunta qual é a sua causa, qual é o motivo que te faz acordar e dormir, né? Então a gente consegue se encontrar com muita coisa, e uma dessas coisas, Yara e Eduardo,
é essa causa da criança, né? E a gente começou com aquele trabalho que a gente está até inscrito lá no projeto de vocês, do Caçadores de Bom Exemplo, que é o abandono afetivo, que a gente hoje tem a maior comunidade do Brasil sobre abandono de filhos, que é o www.abandonoafetivo.org, que ali a gente trata do abandono que está bem relacionado com a proteção à criança e ao adolescente. Normalmente essas pessoas ou são abandonadas fisicamente, filhos, ou então na própria residência, né? Mas se eu entrar na seara do abandono agora, isso é assunto para uma outra, quem sabe um dia, uma outra live, só para a gente falar da repercussão do abandono, né? Inclusive nos menores infratores. Mas aqui a gente está para falar do 18 de maio, é uma data que foi celebrada não, nós mobilizamos a sociedade por causa do assassinato e estupro da menina Araceli em 1973. Foi criada uma lei nacional, que é a 9970, para a gente falar sobre isso, igual estamos falando, Yara, e queria te parabenizar pela coragem de falar esse caso real, triste, mas real, e é preciso que a gente que a gente faça isso. A gente precisa informar. O silêncio é o maior aliado desses predadores. Então, nós temos que falar. Tem pai ou mãe, falar, eu não vou falar com meu filho. Não tem segredo de pai, mãe com filho, não existe isso, segredo. Temos que informar, olha, filho ou filha, isso aqui está errado, essa coisa aqui não está legal. Temos que estabelecer uma relação de confiança. Sem essa relação de confiança, não é possível. E eu queria também ressaltar, Eduardo e Yara, que nós estamos vivendo um período muito complicado. Vocês falaram do Casé aí, inclusive o Casé vai estar conosco hoje numa conferência que nós estamos promovendo, né, às 15 horas, estão todos convidados. Através do site da UABDF tem o link do evento lá. Eu vou estar com ele hoje à tarde e eu vou falar sobre essa violência em tempos de pandemia. Eu imagino que tenha aumentado, porque eu não sei se esse número é correto, mas eu vi no Instituto Maria da Penha que aumentou em 50%. Isso é muito sério. Perdão, a questão dos números até, os números são escandalosos. O Brasil os números que nós temos, eles são escandalosos, porque, por exemplo, mais de 80% desses crimes ocorrem dentro do ambiente doméstico e é praticado pelo pai, pelo padrasto, pelo tio, né? Pelo amigo, entre aspas, porque amigo não faz isso, pelo amigo da família no ambiente doméstico. As estatísticas são alarmantes. Uma menina de menos de 13 anos é estuprada a cada 15 minutos no Brasil. São dados do Anuário da Segurança Pública de 2019, esses dados. Então, assim, a questão que vocês estão colocando aí dos dados é que muitas vezes, inclusive, são subnotificados. Essa criança, por exemplo, vamos lá, uma das maiores ferramentas hoje, Eduardo, é o Disque 100. O Disque 100 o Disque 100. E como é que você vai discar 100 com aquele agressor dentro da sua casa? Não é? Então, nós temos aí o Ministério dos Direitos Humanos. Eu vi uma entrevista do ouvidor essa semana falando sobre novos dispositivos digitais, sobre o aplicativo Direitos Humanos Brasil, que pode ser usado, inclusive um canal de WhatsApp que vai ser criado. Então, nós temos na história, se a gente for, por exemplo, lá na África, na época do vírus, do ebola, aumentou o número de meninas, né, meninas grávidas. Essa violência já sempre que acontece esse confinamento, nós vamos ter esse aumento desses casos. As pessoas estão estressadas, alguns estão desempregados, fazendo uso abusivo de bebida, alguns de droga. Então, nós temos o cenário todo aí criado para o aumento dessa violência. É absurdo. Aí você falou um ponto da subnotificação, né? É muito difícil. Bom, eu sou uma pessoa que sempre fui independente, muito cedo, instruída,
Empoderar, uma mulher empoderada, uma família estruturada, uma família que sempre... Eu demorei 24 anos para poder falar sobre essa dor. E então, assim, tem muito a questão do julgamento, o medo do julgamento também, né? A mulher, ela sente esse medo. O que vão falar de mim? Ah, mas eu estava errada, eu estava na rua, Isso é absurdo, né? Então, por isso que o falar é extremamente importante para as outras mulheres se reconhecerem uma nas outras também, né? Uma menina de 14 anos de idade, menos de 14 anos, é estupro de vulnerável, né? Sim, sim. Queria só pedir um minutinho, que eu quero pôr mais uma pitada de perigo aí nessa situação que nós estamos vivendo. Não estou aqui questionando as medidas das autoridades, inclusive acho até devida, mas nós estamos em período de suspensão de aulas. O que tem a ver isso com crimes de abuso sexual contra criança e adolescente? Tudo, tem tudo a ver. Muitas vezes é na escola, é ali que a criança consegue contar alguma coisa que está acontecendo, quando aquele abusador está dentro do próprio lar. Então, a criança ali, ela vê uma oportunidade e, muitas vezes, Yara, ela nem vê a oportunidade, ela nem tem essa coragem ainda, porque é difícil ter coragem, igual você colocou. É o medo do julgamento, é o medo das pessoas não acreditarem, é o medo das ameaças desse abusador, que muitas vezes fala que vai destruir o casamento, você vai destruir o casamento da sua mãe, você vai acabar com a família, você vai... né, as pessoas não vão acreditar em você. São uma série de fatores. É a vergonha. Então, assim, muitas vezes essas crianças e adolescentes vítimas desses crimes usam da escola. E agora nós temos essa criança trancada. Claro, gente, não estamos dizendo aqui, né, a maioria dos pais, mães são maravilhosos, tudo. Nós estamos dizendo dos casos pontuais. Claro. Nós temos essas crianças trancadas dentro de casa com esse abusador e sem poder ir na escola. Então, assim, nós temos uma violência, aumentou toda a violência contra a mulher, contra os mais vulneráveis, né, idosos, porque fica difícil acessar essa rede de proteção. Então, nós precisamos, nesse momento, de estar prestando atenção. A informação, igual vocês colocaram, é importante que essa criança saiba. Às vezes é uma confusão muito grande, existe uma diferença de um carinho comum, um carinho de outra maneira. Então, isso tudo pode ser conversado. Sim. E essa questão da escola tem, inclusive, previsão lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá no artigo 245 do ECA, tem, inclusive, sanções para as autoridades que têm conhecimento, né, e não informam. Né? E às vezes, a criança muda o comportamento. O professor percebe mesmo sem essa criança falar. Essa criança está diferente, ele vai lá e percebe os hematomas, as marcas, e dali deságua muita coisa no conselho tutelar, nas delegacias. Então, nós temos ainda esse agravante. Tá? Mas eu queria também, não só aqui, né? Eu acho que só está dizendo desses perigos, mas nós estamos aqui. Hoje é dia 18, nós estamos mobilizados aqui. O que podemos fazer, gente? O que nós podemos fazer? Nós podemos fazer duas coisas. Podemos informar bastante essas crianças e adolescentes e denunciar. Eu vou além, 3 coisas. Perdão. Eu acho que travou. Travou, repete de novo, podemos fazer. Travou. Informar e denunciar. E vou dizer ainda, porque numa pandemia dessa, que a gente só vê tragédia, a gente consegue ainda tirar alguma coisa. Você pode aproveitar esse tempo para conquistar essa confiança desse filho dentro de casa. Desse filho, você pode conversar. Às vezes tem pais que estão reencontrando. Isso aí eu fiz um debate grande outro dia, mais sobre o abandono afetivo que eu estava falando, né? Alguns pais estão conhecendo seus filhos agora na pandemia. Não sabia nem quem era o filho. Ele tinha um filho que ele projetou lá para o futuro, que era um engenheiro, um advogado, não sei lá o quê, mas e aquele do dia a dia? O que ele gosta, o que ele não gosta, quais os seus medos, quais os seus sonhos. Então, assim, alguns estão conhecendo, então pode aproveitar para conversar, para informar. E as denúncias são muito importantes. As denúncias, nós temos esses canais, eu citei o Disque 100, mas tem um conselho tutelar, tem as delegacias de polícia. E eu acho que o mais importante também é que tem um ditado antigo, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? É aquela coisa assim, do que está acontecendo na casa do vizinho, o problema é na casa dele. Mas, gente, se vocês tiverem alguma
alguma suspeita de que aquele vizinho ele está maltratando a criança, está abusando da criança, porque a gente encontra na escada, a gente encontra do lado, nas comunidades, nas favelas, que é parede e meia, um do lado do outro. É importante para quem está desconfiado também denunciar. Isso não significa que vai acontecer alguma coisa, não, mas as autoridades elas vão procurar saber, porque o silêncio é horrível, gente. É por causa do silêncio, da omissão das pessoas, é que esses abusadores continuam abusando. São histórias que a gente ouviu. Quando nós encontramos com o Cazé, foi muito forte, porque aí ele nos apresentou a pedofilia de uma forma muito real, assim, né? E depois, quando a gente foi para a estrada, que nós fomos trabalhar com os projetos, são histórias de que mãe tirou o pai da cadeia falando que a criança de 6 anos seduziu o marido. São coisas que parecem assim, tão surreal. A menina que é abusada pelo pai e ela fez um conto, ela colocou até no Instagram, fez um conto dark, de que quando o pai virava a maçaneta, a vida dela se ruía. E assim, por que as pessoas não denunciaram, né? Então, assim, é importante a gente falar sobre esse assunto. Não é um assunto fácil, não é? É um assunto doloroso, é um assunto difícil, mas ele é muito importante para a gente proteger essas crianças. E não é porque na nossa família... Não é porque a nossa família é uma família toda estruturada, linda, que não aconteceu nada, mas pode ter do lado uma criança passando por uma dificuldade muito grande, né? Então, por isso a necessidade da informação. Doutor Charles, me conta, muitas pessoas sempre nos perguntam, né? Ah, mas qual que é a diferença do pedófilo com o abusador, né? Qual que é a diferença jurídica do pedófilo? Não, sim, desculpa. A diferença jurídica é que o pedófilo necessariamente não será um abusador. Então, essa, vamos dizer aqui, uma doença, essa pedofilia, não doença no sentido positivo, coitado, ele é doente, não é isso que eu estou querendo dizer, uma perversão. Muitas vezes o pedófilo, ele tem essa perversão, Eduardo, e as pessoas não sabem, confundem, elas acham que o pedófilo é um criminoso. Não. Muitas vezes o pedófilo, ele morre com aquela perversão dele, com aquela... Desde que ele não pratica outros crimes, existem outros crimes, inclusive, que ele nem chega perto da vítima. Por exemplo, armazenar as fotografias, né, os arquivos de pornografia infantil, isso é crime que está no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele não chegou perto sequer de uma criança. Então, o que eu quero esclarecer aqui? Que esse pedófilo, necessariamente, ele pode passar uma vida aqui na Terra sem ser um criminoso. Muitas vezes ele até fica ali com aquela doença dele, sem saber o que fazer, mas ele não vai necessariamente praticar o crime. Ao contrário, que muita gente não imagina, muitas vezes o abusador sexual, aquele que pratica o crime, ele não é um pedófilo. Ele não é um pedófilo. Ele não é um pedófilo, ele é simplesmente um criminoso que não sofre dessa perversão, mas aproveita de uma oportunidade de ver uma vítima frágil, uma vítima desprotegida, uma vítima sem ter como reagir, seja por N motivos, né? uma vulnerabilidade, né, dessa vítima. Então, no meu caso, por exemplo, é justamente isso, um aproveitamento da situação, né? A pessoa aproveitou da situação para fazer isso. E a mesma coisa da questão do abuso sexual e da exploração sexual, né? O abuso sexual, para as pessoas entenderem, assim, me corrija se eu estiver errado, é aquilo que a pessoa tem o prazer, né? Ele está abusando sexualmente pelo prazer. E a exploração sexual é a exploração do corpo, né? É aquela pessoa que ganha dinheiro com isso. Tem fins econômicos, exatamente. Ela tem fins econômicos. Isso aí também preocupa a gente. Eu não tenho ainda estatísticas sobre isso, mas com essa situação de crise, né? E
assim, eu não sei, eu não tenho informação como é que estão nas estradas, essas meninas, às vezes, assim, não é motivo, é evidente que mas a crise, essa pandemia, ela está mexendo com tudo. Nós temos um mundo onde as pessoas estão estressadas, as pessoas estão... Quer ver mais uma coisa? As pessoas estão, na verdade, sem certeza. Existe uma incerteza muito grande, as pessoas não sabem o que vai ser do planeta, do mundo. A gente vê teoria X, teoria daquilo, teoria de remédio, não vou nem falar os nomes. Então, assim, uma incerteza muito grande, uma ansiedade muito grande. Então, nós estamos muito preocupados. Nós estamos muito preocupados. A exploração sexual também tende a aumentar. Não só... Em muitos lugares, assim, que nós passamos, e eu comecei a live falando de um caso, né, de Rondônia, de Porto Velho, e que nem é Ribeirinho, é em próprio Porto Velho mesmo, capital. E olha que uma das crianças que a gente teve contato com a história delas, ela não era de uma situação de vulnerabilidade econômica, ela morava num condomínio e estava grávida de um familiar. Então, assim, é muito sério isso, é muito sério. E em alguns lugares, a exploração sexual é a troca de comida, né? Então, assim, em muitos lugares do norte era isso. Tipo, que a gente encontrou várias crianças e jovens assim. Eu dou o meu corpo a troco de um prato de comida para mim, para os meus irmãos, para minha família, né? Então, a fome, ela é desesperadora, gente. Aí a pessoa vai... Infelizmente. Então, quando a gente fala que uma cesta básica, um alimento salva a vida mesmo. Salva a vida mesmo, porque as pessoas fazem loucuras para comer, né? A exploração sexual. E a gente quer deixar aí, né, esse pedido, né, para que as pessoas... você falou de um ditado aí um pouco atrás, que é o... Como é que é? Ninguém mete... Brigue marido de mulher. Brigue marido de mulher, ninguém mete a mulher, né? Mete sim, gente. Tem que mete sim, mete a colher, mete o pé na porta, lá entra lá. Então, assim, mas aí eu me lembrei de um outro. Diz que sei. Eu me lembrei de um outro bem antigo também, que era muito usado, que era roupa suja se lava em casa. Não, roupa suja não se lava em casa, não. Roupa suja, quando envolver criança e adolescente, menores, desprotegidos, você pode lavar essa roupa suja lá no conselho tutelar ou então na delegacia. Então, assim, é preciso que as pessoas prestem atenção no que está acontecendo. E eu acho que está mudando, sabe? Assim, as pessoas estão mais conscientes, né? E já estão falando mais sobre isso. Ontem já era uma corrida da Polícia Federal, com a Federal Kids, igual o Casedes estão fazendo virtual, né? E normalmente eu peguei minha filha pequenininha, a menor, a Isabela, ela pegou uma placa grandona, todos contra a Polícia Federal, contra a pedofilia, e foi para a rua comigo lá, e com aquela plaquinha. Então, quer dizer, ela sabe o que é. Se uma amiguinha perguntar, ela sabe o que é. A informação é importante, e a denúncia os canais estão mais fáceis, estão melhorando. Ontem, nessa live do ouvidor do Ministério dos Direitos Humanos, ele estava dizendo que demorava até 1 hora, o Disque 100 do passado, mas hoje é 30 segundos. E ele estava falando que vai ter um canal para o WhatsApp e ter um aplicativo, coisa que você pode denunciar sem ter que fazer uma ligação, sem ter que sair de casa. Então, é importante também que todos estejam aí conosco, né, nessa mobilização que vocês estão fazendo, porque eu não esperava nada diferente dos caçadores de bons exemplos, depois de tanta coisa boa que vocês trouxeram para a gente, né, essa mobilização, essa parada para falar sobre pedofilia. Precisamos conversar sobre isso. Exatamente. E olha, quem quiser se informar, por exemplo, qual a metodologia de conversar com criança, com jovens, tem várias musiquinhas, tem vários livros infantis que você pode ler, justamente para poder dar esse espaço de conversa, né, entre os pais com as crianças, porque muitos abusadores, apesar de não estar dentro da casa da família, mesmo ser pai, mãe, irmão, tem muito tio, tem muito amigo, como o Charles disse que amigo não faria isso, mas é muita história triste demais, gente. Então, vamos prestar atenção. E se até os 18 anos é responsabilidade dos pais, se alguma criança
cometer alguma coisa, fizer alguma coisa de errado, é os pais que respondem, não é? Então, a gente tem que estar prestando atenção no que essas crianças e esses jovens estão fazendo, porque sim, nós adultos somos responsáveis. Somos corresponsáveis um do outro também. E a nossa família não é só uma família biológica que está dentro de casa. Nós estamos num planeta só, uma casa só, então todos nós somos de uma família só. Vamos lembrar disso. Teve um cara que veio há 2020 anos atrás para nos mostrar que nós somos irmãos. Não é possível que a gente não entenda isso até hoje. Somos todos irmãos e nós temos essa corresponsabilidade de ajudar as outras pessoas, mesmo que não seja nossa família biológica, né? Então, prestem atenção, ouçam, Disque 100 se você tiver alguma suspeita de abuso ou se você quiser também ir, né, no conselho tutelar, fazer essa denúncia presencial, porque aí é até mais importante, porque você vai dar dados assim mais específicos. Então, vamos junto. Não é possível que em pleno 2020 a gente ainda tenha esses crimes. São 30 anos de ECA, né? Não são 30 anos do Estatuto de Criança e Adolescente. 30 anos e até hoje a gente ainda tem que conviver com esses crimes. Então, vamos mudar um pouco o nosso pensamento, esse nosso olhar, para que outras crianças e jovens no futuro não tenham que passar por isso, né? São 30 anos de ECA e hoje, o dia 18 de maio, está completando 20 anos de mobilização do 18 de maio, que é uma lei do ano 2000, de 18 de maio de 2000. Então, nós temos 30 anos de ECA, 20 anos de 18 de maio. Nós temos uma legislação, sim, que atende. Nós temos, vocês falaram aí um pouco antes sobre a internet. Nós temos, em 2012 ainda, logo depois daquela CPI da pedofilia, nós tivemos vários artigos que falam sobre esse armazenamento de pornografia na internet e muita coisa veio nessa esteira. Então, nós temos a legislação, nós temos os dispositivos para denúncia, eu já citei, eu acho que os mais importantes aqui, né, para que todos possam utilizar. E o mais importante é esse olhar, Yara e Eduardo, é esse olhar do ser humano pelo outro, essa empatia, essa coisa de falar, isso é lá na casa do outro, isso é ali, isso é... Não, se você está vendo, se você viu alguma coisa, uma criança diferente, um barulho, alguma coisa, denuncie. Se, na dúvida, denuncie. É anônimo, diz que 100 é anônimo. Então, façam a denúncia e... Eu agradeço aí muito aí a oportunidade de estar com os caçadores de bons exemplos no dia 18. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo trabalho lindo que você faz aí no Distrito Federal, né, em Brasília. E seguimos juntos. E depois um dia nós vamos falar sobre o abandono efetivo, que você tem no livro também, muito legal. Isso, olha. Falar sobre isso. Gratidão pela companhia e por todas essas informações. Seguimos juntos nessa caminhada virtual. Né? Eu que agradeço. Muito obrigado. Beijo. Gente, é um assunto muito sério, mas que precisa ser falado, né? E agora a gente vai chamar o Instituto É Possível Sonhar. Eles também vão falar um pouco sobre a violência, esses abusos. Vamos lá, vamos chamar eles aqui. Meninos, Daniela... Se você puder fazer a solicitação, fica mais fácil aqui pra gente. Cadê vocês? Daniela entrou aí, não? Tá aí. Daniela, Instituto Sonhar. Pode... Isso. Aqui. Aí. Vamos falar com a Daniela também sobre esse assunto tão delicado, mas tão necessário. E olha, demorei muito para poder falar sobre isso, hein? Olá! Prazer muito grande falar com você. Prazer é todo nosso. Prazer é todo nosso. Conta pra gente como que é o trabalho de vocês no Instituto. É Possível Sonhar. Que nome lindo, hein? É possível. Então, para começar, eu queria te falar que eu fiquei muito emocionada com a sua história, tá? Que eu estou construindo a live desde o início. E o Instituto É Possível Sonhar nasceu porque eu fui vítima de abuso, eu fui vítima de tortura psicológica, de tortura física. Por causa disso, eu fui moradora de rua, eu fugi de casa. E isso me trouxe algumas sequelas muito grandes na vida, né? Só que eu cresci ouvindo que eu não ia conseguir nada nessa vida, que eu não prestava.
do meu agressor. E hoje eu estou mestrando numa universidade internacional e tenho esse instituto lindo, né? Que são muitos braços, não é só a Daniela, né? Somos mais de 60 voluntários que entre atendimento de psicologia, que é o nosso canal, né? Que é a psicologia, mas a gente tem um apoio multiprofissional, que é psiquiatria, fono, nutricionista, porque as crianças às vezes ou deixam de se alimentar ou comem demais, né? Então precisa desse apoio, reforço escolar também, porque elas caem em rendimento escolar. A gente faz trabalho de prevenção também, porque os nossos psicólogos vão ter escolas ensinando como se prevenir, o perfil de um abusador, para que elas possam como pedir socorro, né? A gente tem curso de capacitação para a mulher sair do risco do ciclo de violência. Enfim, a gente tem um trabalho muito profissional para poder dizer para essa criança que é possível sonhar apesar da dor sofrida. Porque esse nome é lindo, porque quem foi abusado acaba criando alguns traumas, né? E se alguns se vitimizam e o outro se escondem, que não, meu Deus, né? E o que aconteceu comigo é que eu não conseguia falar por medo do que as pessoas poderiam me julgar, né? Então, olha que difícil isso. E depois que eu comecei a ter contato, né, com outras mulheres e outras crianças, a grande maioria, se eu não me engano, são 92% que são mulheres, né, dos abusos sexuais são de mulheres. Acontece muito com os meninos também, mas a grande maioria são as mulheres. E a mulher tem esse agravante, né, da sociedade mesmo. A culpa sempre é da mulher. A culpa é porque estava de minissaia, a culpa é porque não sei o que, a culpa é porque seduziu uma criança, né? Enfim, isso é uma loucura, né? E aí o trabalho psicológico é um trabalho fantástico, né? Eu acho que é o que vai salva vidas, né? Sim. Eu acredito que se eu tivesse tido o apoio psicológico, tivesse alguém que tivesse me ouvido na infância, de repente eu não teria feito algumas escolhas erradas, como você disse. Eu não teria ido morar na rua, eu não teria tido relacionamentos abusivos, né? Eu teria confiado mais em mim. Mas que bom que em algum momento da vida eu encontrei essa ajuda, eu pude me refazer, né? E o que eu mais encontro quando eu conto toda a minha história para as pessoas é as pessoas falarem para mim: é possível sonhar com o olho arregalado, sabe? Nossa, você venceu, eu vejo que você é feliz. Hoje eu tenho uma família linda, 2 filhos adolescentes, sabe? Tenho uma vida totalmente refeita e as pessoas ficam assim, de boca aberta, assim, nossa, é possível mesmo, sabe? Então, é importante a gente dar voz, né, a essas crianças. É importante eu estar aqui nesse momento, é importante vocês estarem aí nesse momento, é importante a darmos hoje. Que bom, o bom seria se a gente falasse isso todos os dias, né? Mas que bom que é o dia de hoje, que a gente pode enfatizar e dizer que acontece muito abuso, que recebe crianças, né? Eu fiz uma entrevista para um canal de televisão e num dia só eu recebi 74 relatos de denúncia. Está entrando em contato com o nosso Instagram, a criança pedindo socorro de todo o Brasil. Né? E a gente entrando em contato com as polícias para poder dar soluções a alguns casos, né, que são fora do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente precisa realmente desse trabalho de conscientização. Tem uma pergunta aqui: por que as crianças têm medo de falar? Por que as crianças têm medo de falar? Vários motivos. Tem muita ameaça. Muita ameaça. E às vezes não sabem o que é também, né? Conta aí, essa noção. Muito o meu agressor dizendo que ia matar minha mãe, né? Que ia me matar. As palavras de você dizer para onde vocês vão, vocês vão morar na rua, isso tudo faz com que você fique bem sem chão. Né? Então, a ameaça é o ponto fundamental. O segundo é a falta de orientação, é a criança não entender o que está acontecendo. Né? Então, tem a questão de não entender o que está acontecendo, tem a questão de se sentir suja, de se sentir errado, né? Então, assim, a cabeça infantil, né,
ainda está em formação as questões das percepções. Então, ela não entende ainda totalmente o que é certo e o que é errado. Ela sabe que está acontecendo alguma coisa de errado, né? Não tenha o entendimento, ou nunca tenha ouvido falar sobre sexo, ela sabe que está acontecendo alguma coisa de errado. Mas, mesmo assim, são muitos motivos, né, para não falar. Sim, sim. É por isso que a gente acredita que a educação sexual nas escolas é importante, né? Porque nas comunidades, principalmente nas comunidades pobres, não tem a orientação dos pais, os pais estão trabalhando e acaba a criança ficando ali e tem muito acesso ao tráfico, muito acesso a pessoas más, né? E as crianças ficam nas ruas. Então, assim, é um assunto que, apesar de permear também na classe média alta, mas na classe mais baixa é absurdo os índices, é surreal os índices. E muitas pessoas não querem enxergar e não querem falar sobre isso. Bom, não julgo porque eu não falei muitos anos, né? E a própria sociedade mesmo acaba abafando essa voz. Mas quando eu tive contato com Filhos do Boto Nunca Mais e com a Sabrina Bittencourt, é que eu entendi a importância da fala, do lugar de fala, para as pessoas se reconhecerem, né? E dá um basta, né? E tem que dar um basta, né? E aí é difícil esse basta com a cultura da sexualidade, né? E principalmente com a cultura machista que a gente vive, né? Sim. Ano passado eu participei de um evento que é Masculinidade Saudável, e lá teve vários relatos de homens, foi um encontro de homens para a gente entender esse lado masculino da sociedade machista que a gente vive, né? E lá teve vários relatos de homens que também foram abusados na infância, né? E que depois de 30, 40 anos, que ali se sentiram à vontade para relatar isso para a gente. Então, assim, o quanto que a gente ainda vive, o machismo, ele não só danifica, né, a mulher, mas ele também prejudica muito ao homem, né? Então, a partir do momento que o homem consegue entender isso, dessa responsabilidade que ele tem, né, não transferir essa culpa, né? Todos nós somos culpados, os homens são culpados, mas tem que transformar isso em uma atitude positiva. Então, eu acho que também os homens têm um papel fundamental de entender isso e fazer com que isso mude, né? Sem dúvida. Mas... É por isso que quando eu vejo um homem engajado na luta, né, contra o abuso sexual, isso é muito importante. Tá aí, eles justificam, né? O próprio abuso do adolescente é justificado porque é por causa do corpo dela, é porque ela estava pedindo, é porque ela estava no lugar errado. Então, a vítima, ela sempre acaba como culpada. Esse foi o meu sentimento. Me senti culpada por 24 anos, né? E não vítima. Mas, enfim, eu não quero falar mais sobre mim, eu falei muito sobre mim hoje. Vamos ler um pouco das... Vamos ver se tem alguém fazendo pergunta. Assunto interessante. Além de ser um assunto interessante, é um assunto sério e necessário. É necessário a gente falar sobre isso. Tem alguma história que mais te marcou, assim, no Instituto, que você vira e fala, meu Deus... Lógico, todas as histórias é um pedido de socorro, né? Mas tem alguma que te dá até mais força para você continuar o trabalho? Tem uma que me marca sempre, né? Eu procuro não me envolver muito com os casos, mas até porque eu acabo sendo o rosto do Instituto, né? A minha história acaba sendo o rosto do Instituto, mas tem um que me mexe muito comigo, que é uma que se come. Ela tem que andar de talo, né? A gente teve que improvisar um estalo que deu, né? Uma estagiária chegou para mim e falou assim, Dani, tem uma paciente que está se comendo. Eu, como assim? E quando eu fui conhecer o caso, eu fui na casa de material de construção próximo do Instituto para poder comprar espuma. Foi o que me veio na cabeça. Só que a espuma é muito quente, né? E depois a gente foi adaptando isso. E ela realmente tira pedaços do corpo dela. Quantos anos? 6 anos. Ela chegou para a gente com 5 anos de idade. Né? A gente tem casos de bebês de 3 anos de idade, né? Meninos e meninas, de gente que pede pra gente, tia, deixa eu morar aqui, porque aqui é o meu único lugar de paz, né?
Então, isso te corta o coração, né? Tem uma que eu estou acompanhando pessoalmente, eu tento não me envolver, mas é muito difícil, muito. Tem uma aqui no estado de Minas que ela falou, quando eu mandei um áudio para ela, ela falou assim, foi a primeira vez que eu ouvi eu te amo, né? E eu me apeguei tanto a ela que eu realmente a amo, né? Se ela até estiver vendo a gente, um beijo para você, tá? E ela é adotada, veio de outro estado, né? E é vítima de abuso, né? Então a gente, com a mãe ciente disso, né? Segundo o relato dela. E aí a gente tem que arrumar toda uma estratégia que eu ainda não bolei ainda, né? Estamos ainda em negociação com a polícia, para que a gente possa tirar ela disso, né? Então, assim, são relatos de gente todo dia, é todo dia, pedindo socorro, tia, me ajuda, tia, eu escutei sua história, como você se livrou, sabe? Então, tem muitas histórias que mexem com a gente todos os dias. Imaginar, né, gente, uma criança de 6 anos se comer justamente pela dor. Aí você imagina a dor que essa criança, a dor na alma, a ponto de que a dor física já não é tão importante, porque a dor lá dentro é muito maior. Lá em Portugal nós tivemos relato de meninas que feriam de passar a bucha, assim, tipo bombril, assim, que se sentia suja, né? Queria limpar. Limpar o corpo. Então, são histórias que a gente não consegue imaginar, né? Então imagina, você pegar uma bucha e raspar, porque você está se sentindo nojo do seu corpo, suja. Então, assim, é um assunto... Denunciar mesmo. A Fernanda está falando, não é um assunto fácil mesmo, passo mal só de ouvir. Muita gente fala isso com a gente, eu não teria estrutura psicológica para viver o que vocês vivem, eu não tenho estrutura psicológica para ouvir essas coisas e ainda ter força para poder batalhar, né? Eu também não tenho estrutura psicológica, se a gente for avaliar, né? O Dudu também não tem. Mas a questão é que a gente não pode ficar de braço cruzado. Paralisado vendo essas coisas, a gente chora, a gente sofre, mas... Você falando de envolvimento, eu me envolvi muito com uma menina, muito, muito. Essa menina... e aí ela começou a me chamar de mãe. Ela tem 16 anos, ela é vítima do pai. E há muitos anos, desde os 9 anos que ela é abusada pelo pai. E a mãe não acredita nela também. E ela já contou para a mãe, ela não acreditou. Essa menina se fechou num mundo que é um mundo só dela. Ela não conversa com ninguém, ela se veste de uma maneira muito diferente. E ela estuda, mas aonde ela estuda, que foi aonde nós nos conhecemos, os professores até ficaram chocados, porque ela veio conversar comigo e ela não conversava com ninguém. Então, essa menina, eu trago ela dentro do meu peito, assim. É uma pessoa que eu falo que eu amo muito também, e considero como minha filha. Mas a gente está trabalhando para ajudá-la e como é difícil, porque quando ela escreve alguma coisa no WhatsApp, na hora ela já apaga. Na hora que ela só conversa comigo online, porque ela manda e apaga, justamente para não ter rastro, né? Então, já tá, né? Nós já entramos em contato com o pessoal lá da cidade dela para poder ajudá-la, mas tem alguns casos que não tem como, a gente se envolve muito, né? Difícil. É importante também, uma fala sua agora, que tem gente que não tem estrutura para lidar com o caso, né? Esse tipo de caso. É por isso que existem várias frentes de você ajudar, né? Você não pode se omitir. Exato. Esse é o problema do outro, é o problema do governo. Não, é o problema de todos nós, né? Nós temos que estar inseridos dentro dessa problemática. Enquanto ainda houver crianças sendo vítimas de abuso sexual, a gente precisa dar voz a essas crianças através de algumas atitudes, né? Sim. Então, se eu não posso estar lá como voluntária, eu posso, de repente, doar, eu posso, de repente, mobilizar, mandando mensagens, né, para outras pessoas que precisam doar.
eu posso fazer alguma coisa. Sim, sim. Pode denunciar, né? Que é o mais importante. Todos nós podemos fazer alguma coisa e quem fala que não tem essa estrutura emocional e psicológica, acredite, ninguém tem. Ninguém tem para encarar determinadas histórias assim. Mexe muito com todo mundo. Acredito que mexe muito. Por mais que você é uma profissional, né? Mexe muito. Né? Nós somos seres humanos, né? A gente está quase acabando. A gente está quase acabando. Foi um prazer conversar com você, ouvir sua história, partilhar dessa história. Lembrando que essa live fica aqui no feed, depois vai para o nosso canal no YouTube. Deixa uma mensagem final para todo mundo que for assistir esse vídeo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que para as pessoas que passam por abuso, que denunciem. Você não está sozinho. Vai ter sempre uma pessoa para te estender a mão. E o Instituto É Possível Sonhar, ele oferece essa mão, esse apoio. E também aproveitando que se alguém que conhece algum empresário, queira entender mais sobre as nossas estruturas financeiras, entre em contato conosco no @Instituto É Possível Sonhar no nosso Instagram. Perfeito, perfeito. Super gratidão pelo carinho, pelo trabalho lindo que vocês fazem, porque é muito importante para quem já passou por algum tipo de abuso sexual pensar que é possível sonhar, né? Pensar que pode ser diferente. Então, a sua história é um grande exemplo assim para todos nós. Muita gratidão por isso. E gratidão por ter aceito o convite, né? Gratidão por ter aceito o convite justamente hoje, nesse dia tão difícil, né? É um tema muito difícil, né? Mas um dia muito especial, porque a gente precisa de falar cada vez mais, né? Que essa caminhada virtual, ela atinja muitas pessoas, né? Que a gente possa replicar isso. Um beijo bem grande no seu coração. Tchau! Que história, né? História de superação. E, gente, vítima é vítima. Vítima não é culpado. Mesmo que seja uma criança, mesmo que esteja de mini saia, que tenha um decote. Não, vítima é vítima. Não pode se sentir culpada. 20 anos de campanha. 20 anos que estão completando essa campanha. 30 anos de ECA, né, no Estatuto da Criança e Adolescente. É um assunto pesado mesmo. A Fernanda, né, colocou ele. Meu Deus, que aflição, dói o coração. Dói. Realmente, Fernanda, dói, mas a gente tem que fazer o nosso papel e falar sobre isso, compartilhar, denunciar. Exatamente. E a denúncia ainda é muito complicada, são muitos detalhes que eles pedem para efetivar a denúncia, e isso é muito frustrante. Oi, Juliana. Sabe por quê? É preciso de detalhes, gente. Quando a gente fala denuncia, não é só ligar e falar assim, ó, aqui do lado da minha casa está acontecendo isso. Precisa de detalhes, porque infelizmente também tem muitas pessoas que fazem sacanagem, assim, liga e não é real. Então, eles precisam de detalhes para poder fazer a investigação. Mas é uma denúncia anônima, Mas é então anônima. pode ficar tranquila, pega o telefone, dê o máximo de detalhes que Possível, você puder. Pode falar seu nome, seu endereço, não, eles não vão te procurar. É totalmente sigiloso, né? Então, diz que sai, né? Diz que sim. Uma coisa que a gente estava falando com o Charles Bica é sobre a subnotificação, né? O Brasil tem subnotificação de tudo, né, gente? E, inclusive, dos crimes de abuso sexual. Para a gente ter vocês terem uma noção, apenas 10% é falado. Os números já são horríveis. Agora, você imaginar que 10% das pessoas falam. Então, assim, vamos parar de questionar, de julgar e vamos simplesmente fazer com que isso acabe, né? Essa cultura do estupro acabe. Essa cultura do abuso do corpo feminino, né? Que 92% é do corpo feminino. E mesmo o abuso do corpo masculino, desses meninos, a gente imaginar que, você não pode, homem não chora, e começar falando um monte de coisas. Mas você gostou, então é por isso. Isso foi um troca-troca de criança. Gente, isso não existe. Criança é criança. Criança é criança. A gente tem que parar com isso, né? Então, que essas histórias possam reverberar no coração de vocês aí, para a gente prestar mais atenção nas crianças e nos adolescentes, que por mais que tenham tido um corpo já de mulher, por mais que seja uma pessoa forte, que a gente acredita, essa menina, ela é uma menina, uma adolescente muito forte. Criança é criança, adolescente é adolescente.
14 anos, não se pode fazer nada. Então tem que cuidar. É isso. Né? Desculpam pela live pesada, mas é necessário. Mas é necessário. 18 de maio, completando 20 anos e a gente ainda está falando sobre isso. E temos que falar e temos que denunciar. O Instituto aí, Heróis e Princesas, né, falou aí, assunto bem profundo mesmo. É profundo e a gente tem que falar. A Anne também falou lá, é muito importante abordar o assunto, pois por mais difícil que seja. É isso mesmo. O Fabiano, na maioria das vezes, a criança fala e o adulto não acredita. Por isso também acontece tanto suicídio. Isso mesmo. Temos que tomar muito cuidado, que suicídio também está crescendo muito, né? O André Trigueiro fala muito sobre isso, né? Também é jornalista. E se você está passando, se você é uma jovem, né? Ou adolescente que está passando por uma situação dessa que passou, não se sinta culpada, não se sinta culpado. Né? Isso é uma doença do outro, é uma doença de uma sociedade. Nós vivemos uma sociedade doente a partir do momento que se tampa os olhos para esse tipo de abuso. E se você é homem também e foi abusado, também não se sinta culpado, chore, porque o homem chora, né? Denuncie, né? E faça a sua parte. A gente sabe que é muito difícil nesse mundo machista, né? Um homem falar sobre isso ou chorar porque aconteceu isso com ele. Fale sim. Se você tem um amigo mesmo, converse com ele. Se você não tem, liga para mim. Né? Nós vamos conversar, vamos denunciar. Isso. Conta com a gente. Pode contar com a gente. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês que assistiu a live especial hoje, que é Hoje nós estamos participando da caminhada virtual, são vários encontros por várias plataformas, YouTube, Zoom, reuniões aqui no Instagram. Então é uma caminhada virtual do Todos contra a Pedofilia, a favor da infância. E lembrando que pedofilia é uma palavra que às vezes as pessoas não gostam, mas é o abuso sexual. Né? Então que a gente seja contra o abuso sexual das crianças, dos adolescentes. E lembrando que nós não temos educação sexual no Brasil, então não fale que uma criança de 14 anos já sabe o que estava fazendo. Não, não sabe. Ou se não, também tem muita gente que fala assim, mas queria, estava procurando. Não estava procurando. Né? Então, não seja ignorante. Ignorante não é sinônimo de burrice. Ignorante é ignorar o que está certo. Não ignore os fatos. Vamos todos proteger uns aos outros. Como disse o Dudu, se você não quiser denunciar de alguma forma, não tiver alguém para falar, liga pra gente. Liga pra gente. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Até amanhã, 11h11. É isso aí. Tchau. A música de hoje foi o Titãs. Titãs, Bem, chama Pedofilia. Acho que não vai dar tempo, já vai cair aí 1 minuto.